Olá, turma! Estamos chegando aqui, eu e Maria Padilha, com mais uma leitura de tarô e baralho cigano para vocês. Para quem não me conhece, é novo aqui no meu canal, eu me chamo Herdeiro da Magia, sou um tarólogo com mais de 13 anos de experiência. E esse canal aqui ele foi criado para que, assim como Maria Padilha transformou a minha história, que ela possa, através dessa leitura, ajudar a transformar a tua, abrir os teus caminhos, trazer respostas que você precisa. E aqui nessa leitura do vídeo de hoje eu vou fazer algo muito especial e que eu ainda não fiz no meu canal. Hoje eu trago uma energia canalizada, eu peço que Maria Padilha me traga aqui uma mensagem para os teus próximos 3 meses. Vamos descobrir juntos aqui o que a espiritualidade, junto com Maria Padilha, junto com as tuas entidades, te trouxeram até esse vídeo para que você descubra. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, por enquanto eu não vou usar ele, só mais para frente. E lembrando, claro, vocês gostam sempre de saber os decks que eu estou usando. Aqui nessa leitura hoje eu venho com o Your First Tarot, é um tarot que eu ganhei no meu aniversário, um deck muito especial que eu queria muito, e vocês vão ver ele aqui na leitura. É um deck bem diferenciado, bem bacana, tá bom? Tô apaixonado por ele. E já falo para vocês também que tem novidade chegando aqui no canal, turma. Tem 3 novos decks que chegaram já essa semana e faltam 2 que ainda não chegaram. Tem um Find Your Magic, que esse aqui é o Encontre a Sua Magia, um deck muito bacana, bem divertido. Eu tenho o Weiser Tarot, ele é um tarot bem clássico, mas de uma impressão muito bonita também. Bem bom para quem está começando agora, que quer aprender a usar o tarot, principalmente de Rider-Waite, né? Porque tem imagens bem mais clássicas, bem mais fáceis para uma leitura. E também o mais precioso para mim, que é o Little Monster Arcana, que é o tarot da Lady Gaga, que também ganhei como presente de aniversário. Então, em breve aqui no canal. Se vocês querem acompanhar as novidades antes, um pouquinho antes, me sigam pelo Instagram, porque por lá eu já postei todos eles para que as pessoas conhecessem. Então, sempre tento trazer algum conteúdo diferente para vocês, beleza? Bom, Padilha, já dei os recadinhos que eu precisava dar, então a partir desse momento eu me sinto pronto, preparado para iniciar a leitura do vídeo de hoje. Eu peço que a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que seja aqui dessa terra. Eu peço que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que eu olhe para as cartas e enxergue clareza em cada mensagem, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem e que me direcionem durante esta leitura. Te peço, Padilha, por proteção, para que nenhum espírito obsessor possa atrapalhar essa mensagem. E ao povo cigano também eu peço licença e permissão, porque após o tarô eu venho com baralho cigano, buscando por confirmação, ou por algo mais que quem chegou até aqui precisa ficar sabendo. Que assim seja, e que assim será. Desejo a todos uma boa sorte, uma ótima leitura, e lembrando, turma, muito importante, se você quer ajudar o meu canal, muitos hypes, muitos likes e comentários, porque eu moro na Alemanha e eu dependo muito do engajamento do Brasil, de países que falam português, para que o YouTube ele retire os vídeos daqui e possa distribuir para cada vez mais pessoas, tá? Então, para o crescimento do canal, eu conto não somente com a ajuda de Maria Padilha, mas também com a ajuda de vocês. Como sempre, corto em 2, escolho o montinho da esquerda, e nós vamos juntos, carta por carta, descobrir que energia Maria Padilha vai trazer aqui então para os teus próximos 3 meses. Chegamos com 9 de copas. A carta do carro. A roda da fortuna. O 6 de copas. O 4 de ouros. O 3 de copas. O 2 de paus. A carta do 8 de copas. O 7 de ouros. E finalizamos a primeira parte da leitura com o Cavaleiro de Copas. Muito interessante que essa leitura ela abriu e ela está fechando aqui a parte do tarô com 2 cartas do naipe de copas. Deixa eu deixar aqui no cantinho, lembrando vocês que após eu venho também com baralho cigano, tá bom? Quando eu abri a carta, quando eu abri aquela leitura, depois do 9 de copas, né, chegando no carro, na roda da fortuna, eu já tinha entendido que existia de fato uma mudança acontecendo aqui para você. As coisas tomando forma como você gostaria que tomassem, eu até posso falar isso. Existem algumas nostalgias, algumas questões aqui do passado que você está aprendendo a lidar com elas de uma forma
muito melhor, muito mais especial, muito mais forte, muito mais intensa, e principalmente que eu vejo onde você tem se valorizado muito mais. E com tudo isso, a espiritualidade está dizendo que sim, existe movimento e movimentos muito importantes para você aqui nos próximos 3 meses. A carta do 9 de Copas, que ela vem abrindo aqui a tua leitura, ela vem me trazendo aqui um desejo de algo começando a se realizar na tua vida. E para muitos de vocês, até mesmo no campo sentimental, até mesmo no campo amoroso, que as coisas começando a se encaixar, as coisas começando a fluir. Porque o 9 de Copas ela é uma carta que ela fala assim, ó, realização emocional acontecendo. Eu sempre gosto de falar isso para vocês. Nos próximos 3 meses tem uma virada muito grande que a Roda da Fortuna ela vem trazendo, que vai fazer com que você se sinta muito mais completo, muito mais completa. Só faz atenção com algumas questões ali do passado, como eu falei, porque até pode ser que um grupo de vocês aqui, alguém reaparecendo, tá? Eu não sei se você espera pela resposta de alguém, se você espera por um contato de alguém, mas eu vejo aqui que nos próximos 3 meses as coisas começam a fluir, começam a funcionar para você. E aí eu te digo assim, são leituras gerais no YouTube, cada um precisa adaptar para aquele momento que está vivendo. Se para você ressoa mais para o financeiro, você coloca para o financeiro. Se para você ressoa mais no teu campo amoroso, coloca ali dentro do teu campo amoroso. Mas o que eu vejo aqui que são novas oportunidades surgindo que vão te deixar emocionalmente muito mais forte. Emocionalmente muito mais feliz, mais realizada. Eu até diria assim, olhando para esse 9 de Copas, muitos dos teus desejos aqui sendo realizados. E você com tudo isso, sentindo muito mais satisfação emocional. Como se você olhasse para você e falasse, sim, eu estou conseguindo. Por mais difícil que algumas situações na vida estejam sendo, você sim está conseguindo. E o 9 de Copas, ele vem falando aqui, ó, você sentindo prazer, você se sentindo atraente, você se sentindo feliz. E tudo chegando para você de uma forma muito recíproca. Porque de fato você merece. Até posso falar aqui, tem muito de você olhando para frente. Tem muito de você olhando para o futuro. Tem muito de você olhando para os teus desejos. E principalmente você agora vendo as coisas podendo de fato caminhar para você. E aí já falo caminhar por quê? Porque você tomou o controle aqui da tua vida. Você está tomando o controle da tua vida. Você está muito mais decidido, muito mais decidida sobre o que você quer. E aí, turma, antes de eu mergulhar na leitura, eu vou pedir para vocês uma palavrinha de engajamento para que vocês deixem aqui no comentário se a leitura estiver ressoando para a tua vida. Você vai comentar aqui embaixo conquista. Porque eu vejo que nessa leitura, para os teus próximos 3 meses, a Padilha traz conquistas. Conquistas porque você decidiu agir. Você decidiu movimento. Você decidiu aceitar da espiritualidade aquilo que ela quer. Porque o carro, ele me traz iniciativa. E aí eu posso falar para vocês claramente, não adianta de nada a gente querer que o espiritual ajude, não adianta de nada a gente querer que as coisas aconteçam se a gente não toma iniciativas. E pelo que eu vejo aqui, você tem tomado sim. Pelo que eu vejo aqui, você tem escutado a tua espiritualidade, você tem se conectado. Independente da religião, seja ela umbanda, candomblé, evangélica, católica, aqui tem espaço para todos. E o que eu vejo é que esse carro está te levando a encontro. Encontro de decisões importantes, encontro de conquistas. Até olhei para essa carta agora e me falou assim, muitas vezes tem pessoas que têm medo de dirigir de repente. Mas é que eu vejo você com coragem, eu vejo você com coragem de avançar. Se algum momento aqui nos últimos anos, no último ano, nos últimos 2 anos, você não teve coragem de agir, você não teve coragem de avançar, eu vejo que agora você está sim com essa coragem dentro de você. Alguns de vocês pode até ser uma questão de idade, de repente cheguei numa certa idade, uma determinada idade, e isso aqui para mim está sendo um ponto crucial para que eu faça mudanças, para que eu busque mudanças. E aí eu acho muito bacana, né? Porque tem aqueles ciclos que todos nós passamos, né? Na casa dos 30, 35, 40, 45, 50, onde a gente decide que agora eu preciso de uma mudança muito importante. E pode ser que um grande grupo de vocês que está aqui está vivendo essa fase aí de idade de alguma forma, que está te cobrando mudança sim, que está te cobrando posicionamento, está cobrando que é o que você tome a rédea da tua vida para que as coisas elas possam acontecer.
E graças a essas tuas atitudes, as coisas começam a avançar de forma muito mais rápida. Como eu falei até ali atrás, até mesmo no teu campo sentimental. Se você estava sentindo algum tipo de lentidão, ou em conhecer alguém, ou em lentidão em se envolver com alguém, as coisas agora começam a fluir. Até mesmo em conhecer alguém, né? Muitas vezes passa aí um tempo sem sair de casa, sem passear, sem ir para lugar nenhum. E pelo que eu vejo aqui tem movimento sim, então até mesmo você indo para lugares onde você possa conhecer pessoas. Mas muito importante é que a tua coragem de dirigir esse carro. Muito importante é que eu vejo nessa leitura a tua coragem de aceitar esse novo que está chegando para você. E o novo que você está pedindo, né? Você está pedindo tanto que o carro já veio bem seguido pela roda da fortuna. E quando a roda da fortuna aparece numa leitura, eu fico muito feliz. De fato, eu fico muito feliz. Porque ela traz mudanças que são muito positivas. E são completamente... Sabe assim, aquele tipo de mudança que não tem como a gente evitar? Que vai trazer novidades boas. Aquilo que está embaixo vai para cima, aquilo que está em cima vai para baixo. E muitas vezes é a sacudida que a gente não estava com coragem naqueles anos ali que eu te falei de dar. Agora a vida vem e sacode para que as coisas possam de fato caminhar e acontecer. Até posso falar para vocês, no campo amoroso, olhei para cá desse esse rosinha aqui me chamou muita atenção pro campo amoroso, uma grande virada acontecendo para muitos de vocês aqui, tá? Ou de repente, para uns pode ser saindo de um ciclo aí amoroso que você já não se sentia mais feliz, que você já não se sentia mais completa, mas ainda assim sem coragem de dar um ponto final. Ou outros de vocês, depois de terem se curado das dores de um último relacionamento, de ter passado aí pela mão de alguém que não tenha sido bacana, agora as coisas virando. Agora você podendo encontrar e se conectar com alguém que faz muito mais sentido para você. Só que mais uma vez, assim como aqui na carta do carro tem essa esfinge aqui embaixo, aqui na roda da fortuna me chamou muito a atenção aqui a esfinge, ó, que seria a tua direção. Até posso falar assim, ó, o teu destino. Aquilo que de fato você precisa viver, você merece viver. E essa reviravolta que a roda da fortuna está trazendo aqui, eu olho para ela e eu vejo regada de muitas surpresas, porque cada vez que eu olho para ela eu vejo algo novo me chamando a atenção. Como se fossem surpresas que a tua espiritualidade ela tá trazendo e colocando em muito mais sincronicidade na tua vida. As coisas agora não vão mais acontecer de qualquer jeito. Não é porque eu falei que o que estava embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo, que são reviravoltas que saem do teu controle. Muito pelo contrário, o controle já está aqui, ó, no carro, já está na tua mão. Pelo que eu vejo, os teus últimos meses aí foram bem desafiadores. Para muitos de vocês, até psicologicamente falando. Bem desafiadores. Talvez muitas dúvidas, incertezas. Será que eu devo esperar? Será que eu devo seguir? Será que eu devo mudar? E aí pode ser mudar de emprego, mudar de casa, mudar de cidade. E o que eu vejo é que essa roda da fortuna ela chega para tirar todas essas dúvidas, todas essas incertezas, consertar o teu emocional e te trazer para frente. O 6 de copas que vem chegando aqui, eu até posso falar assim, é um reencontro com quem você é de verdade, um reencontro com você mesma. Algumas coisas elas ficam no passado com saudade gostosa, porque você já está entendendo que não faz sentido trazer elas para o teu presente, para o teu futuro. Mas o que eu vejo é que você agora visita o passado como forma de experiência. Você busca o passado somente para tentar te reencontrar, para voltar a sorrir como você sorria antes, para voltar a se sentir como você se sentia antes. Mas também é inevitável olhar para essa carta aqui e falar que pode ser até que para alguns de vocês exista sim a possibilidade ainda, tá? De alguém do passado voltar também para te chamar para uma conversa. De repente uma nova tentativa, por que não? Ou até a padilha sopra aqui na minha cabeça. Alguns de vocês também precisando desapegar desse passado. Enxergar o teu valor, olhar para você mesmo aqui, ó.
ser carinhoso, ser carinhosa com você mesmo. E quando eu falo desapegar do passado é porque esse 4 de ouros é que ele está me chamando muito a atenção. Muitas vezes o desapego ele é necessário para que a gente possa, de fato, permitir que tudo que está chegando possa acontecer. Porque aqui, ó, o 9 de copas, o carro, a roda da fortuna, estão antes desse apego, até poderia falar assim. Então a Padilha te pede, reflita se tem algo que você está segurando e precisa soltar. Para alguns de vocês pode, como eu falei, pode até ser no trabalho, pode até ser na casa, família, uma mudança que você quer muito que aconteça e você sabe que depende de você. Você sabe que talvez nem todo mundo você possa carregar junto para esse futuro que você pediu para a tua espiritualidade. Talvez nem todo mundo seja merecedor dessa felicidade que você está buscando. E muitas vezes a gente precisa sim deixar pessoas pelo caminho, para que a gente possa se sentir bem, se sentir feliz, para que a gente possa avançar, mas sem medo, tá? E principalmente, não deixa que a ansiedade domine a tua mente de alguma forma. Não tenta ter controle sobre como as coisas elas estão acontecendo. Existem sentimentos guardados aí dentro de você que precisam se abrir. Talvez até alguns de vocês aqui nessa leitura com dificuldade de abrir os sentimentos e aí até mesmo para conhecer alguém novo. Porque com medo, né, de repetir padrão, com medo de repetir o que pode ter acontecido, com medo de repetir como foi no relacionamento anterior. Esse 4 de ouros é que ele tá me pedindo para falar para você, solta. Solta tudo que for necessário soltar. Algumas coisas podem parecer aqui embaixo, ó, que são segurança, mas não são. Outras podem parecer para você que é proteção, mas também não é. E pode ter outras que podem estar apenas dentro da tua mente. Busca soltar e busca se libertar. Não sei exatamente por que eu tô falando isso, mas estou sentindo muito aqui a necessidade de falar sobre assim, ó, solte os apegos. Coloque em uma balança aquilo que faz sentido para você. Coloque em uma balança aquilo que você quer que permaneça na tua vida. Essa leitura é uma leitura para os próximos 3 meses, mas não quer dizer que o que seja dito aqui vai acontecer somente daqui a 3 meses, tá? Tudo isso pode começar a acontecer a partir do momento que essa leitura te encontrou. Tudo isso pode começar a acontecer a partir de agora. Pega para você aquilo que está fazendo sentido, aquilo que está ressoando e presta muita atenção nesses apegos. O que é que está te segurando? Porque nós somos seres humanos e muitas vezes nós ficamos sim presos a coisas que nós gostaríamos de fazer, lugares que nós gostaríamos de ir que nós não vamos, infelizmente por conta de outras pessoas ou por conta de outras situações ou por conta de esperas, né? Até posso falar isso. Para os teus próximos 3 meses tem que energia de encontro. Energia de aproximação. Novas pessoas se aproximando de você. E até com esses 6 de copas que saíram atrás, como eu falei, pessoas do passado. Pode ser não necessariamente só no campo amoroso. Muitas vezes amigos, amigas aí que faz tempo que você não vê, que você não conversa. Que vão fortalecer os laços com você, que vão estar te apoiando, que vão estar te ajudando. Muitos de vocês até mesmo aqui, ó, criando uma rede de apoio que talvez não tiveram antes. Uma rede de apoio muito necessária para que você possa celebrar a tua vida. Porque eu vejo de fato conversas muito importantes chegando aqui. E eu olhei para essa carta, falando um pouquinho de amor, me remeteu também a alguns flertes podendo acontecer. Algo que vai fazer com que você se sinta muito mais viva, com muito mais alegria. Que você está precisando. Você de fato está precisando. Você quer ser amado, você quer ser amada. E é engraçado, né, que é uma leitura que fala muito sobre o lado sentimental. Fala muito aqui sobre financeiro, fala muito pouco sobre financeiro, fala muito pouco sobre espiritual, mas fala muito sobre os teus sentimentos. A partir do momento que você retoma a posse, né, o controle da tua vida, como os teus sentimentos é que eles voltam a fluir. Até mesmo você sendo uma pessoa que entra nos ambientes, as pessoas se sentem bem ao teu lado, gostam de estar ao teu lado.
te convidam para sair, te convidam para confraternizar. E aí, por que não no meio disso, de repente, você conhecendo alguém muito especial, alguém muito bacana, como você merece? Porque pelo que eu vejo aqui, pode ser que tenha, assim, pessoas do passado querendo voltar para uma conversa. Mas por essa leitura, eu não sei se você vai aceitar. Não sei se você quer que, de fato, o passado retorne. Será que algumas de vocês estão aqui por orgulho, querem ver alguém correndo atrás, querem ver alguém pedindo desculpa? Querem ver alguém vindo só para dizer que veio? Mas eu te faço essa pergunta, você de fato quer? Porque pelo que eu vejo aqui, você quer olhar para frente. Pelo que eu vejo aqui, você quer amar, ser amada e amar alguém que de fato te valorize. E no passado te valorizou? Pelo que eu entendo da leitura, não. Tanto que você precisou reassumir a rédea da tua vida para que você pudesse ser feliz e que o futuro pudesse chegar até você. E aí são questões de escolhas. Para alguns de vocês eu até vou perguntar aqui, ó. Você vai escolher continuar esperando ou você vai escolher seguir em direção a algo novo? Me responde aqui embaixo que eu quero saber essa pergunta importante que a Padilha trouxe aqui na minha mente. Planeja o teu futuro. Esses teus próximos meses são os próximos 3 meses importantes para que você possa olhar para frente. Para que você tome distância de tudo aquilo que já não te serve mais. Olha para as novas possibilidades. Aqui tá com o mundo na mão, ó. Você tá tendo tudo na tua mão. A tua espiritualidade está trazendo até mesmo questionamentos muito importantes. Sobre mudança de emprego, sobre mudança de local, mudança de, sei lá, até mesmo sobre se afastar de alguém da família que não tá te fazendo bem. Tô te falando isso porque essa carta fala muito sobre direcionamento de futuro. E ela tá muito embaixo da carta do carro. Pedindo que você tome uma decisão. E essa decisão, eu já vejo ela dentro do teu peito, tá? Já tá dentro do teu coração. Você já sabe mais ou menos como você quer que as coisas aconteçam. Pode ser que você não saiba como elas acontecerão, mas eu te falo por mim. Entrega nas mãos de Maria Padilha. Ou se você confia mais numa outra pombagira, numa outra entidade, ou em Deus, enfim, independente da sua crença, entregue nas mãos de quem você sabe que você precisa entregar. Porque se a Padilha traz para mim uma mensagem como essa, eu confio e entrego para ela. Porque eu sei que ela vai trazer até mim. E olhando para ele aqui com esse globo aqui na mão, eu até digo assim, ó, você tá com a faca e o queijo na mão. Para as mudanças que você quer e que você acha que são necessárias para a tua vida. Mas entrega na mão da tua espiritualidade para que as coisas elas possam acontecer. Um grande grupo de vocês é que está precisando de um afastamento. Eu sei que às vezes a gente quer que alguém volte, entendo, consigo entender. Mas um afastamento que também é necessário. E mais uma vez, junto aqui com 4 de ouros, vencer o desapego. Vença o desapego. Tudo aquilo que já não te serve mais, aqui ó, as emoções, sentimentos antigos, sentimentos velhos. A Padilha tá te falando, larga e deixa para trás. É um momento de libertação. Os teus próximos 3 meses são 3 meses de novos caminhos. Novos caminhos, novas pessoas, novos amores. Se você já está conhecendo alguém, se você já está entrando dentro de um relacionamento, não permita que ninguém lá de trás volte para atrapalhar de forma nenhuma. Nem no teu lado, nem no lado da pessoa que você está se relacionando. Blinde esse relacionamento, proteja esse relacionamento, para que ninguém possa atrapalhar de forma nenhuma. Porque quando eu falo aqui de desapego é sobre sentimento, tá? É sobre não deixar nenhum sentimento antigo, nem de ciúme, nem de mágoa, nem de tristeza. Não permitir que nenhum desses sentimentos de fato possa atrapalhar. E olhando para esse 8 de copas, eu vejo que de fato é uma fase de libertação. E para muitos de vocês, superação. Porque eu acho assim, tá sendo muito difícil largar algumas emoções que parece que está sendo puxado pela mente, que parece que não está conseguindo se desprender. Pode ser que alguns de vocês aqui até sentimentos, como eu falei, de sentimentos antigos, até que estejam aí muitos e muitos anos, tá? Sentimentos que foram cultivados por muitos anos, talvez um relacionamento muito longo, um relacionamento muito antigo. Que talvez se a pessoa já foi, já te deixou, já te usou,
Já fez tudo que tivesse que fazer, agora ela foi. Agora é o momento de você virar as costas e fazer a tua parte. E principalmente olhando para essa carta com muita maturidade. Eu consigo ver você com muita maturidade decidindo. Decidindo. O 7 de ouros é como se fosse assim, as coisas agora começam a crescer, começam a florescer para você. Eu até diria que o tempo de espera ele acabou. O tempo de paciência ele acabou. Continua investindo em você mesmo. Continua plantando para você mesmo, continua plantando porque você quer colher. Até diria assim que essa carta está me chamando muito a atenção numa questão de persistência. Persista sobre os seus sonhos, sobre os seus objetivos. Se você está pensando em fazer algo para vender, algo para trabalhar por conta própria, algo que você está desenvolvendo, algum projeto que você está tentando fazer levar avante, fazer com que possa fluir, com que possa funcionar, não desista. Planta. Eu sempre falo assim, ó, todos nós temos o nosso público. E eu aprendi isso da melhor maneira possível, que foi criando esse canal. Porque por muitas vezes eu titubeei, por muitas vezes eu fiquei com medo, fiquei com dúvidas. Será que vai dar certo? Será que vai ser? Será que vão gostar? Até que eu comecei a encontrar meu público. Até que eu persisti. Até que eu estou aqui, ó, mesmo trabalhando tantas horas aqui na Alemanha, eu chego em casa cansado, agora já são mais de meia-noite, estou aqui, ó, gravando a leitura para vocês, estou persistindo. Porque eu creio na espiritualidade, eu creio em Maria Padilha. E eu estou te contando um pouquinho sobre mim para que você consiga adaptar para aquilo que você está vivendo e para que você entenda que você precisa sim persistir. Você precisa sim continuar. É um momento muito importante para que você continue acreditando em você. Continue acreditando em tudo. Lá atrás eu disse, né? A resposta parece que já está dentro do teu peito. Então não permita que ninguém de fora possa, de alguma forma, te desmotivar. Até porque esse cavaleiro de copas aqui, ó, ele vem te trazendo novas oportunidades. E até mesmo você criando novas oportunidades. Tanto no campo financeiro, quanto no espiritual, quanto no sentimental, no teu amoroso. E o cavaleiro de copas, muitas vezes, ele chega como convites. Lembra que ali atrás eu te falei aqui do 3 de copas? Sair, se divertir, novos amigos, novas amizades, pessoas que você consiga criar uma rede de apoio. Esse cavaleiro de copas, ele vem aqui trazendo que essa rede de apoio, ela vai te trazer também convites, ela vai te trazer também aproximações. E para muitos de vocês no campo relacionamento, até uma declaração amorosa chegando aqui para você. Porque quando o cavaleiro de copas ele chega, ele é muito romântico. Eu até falo assim, muitas vezes ele é muito galanteador, ele chega muito... Sabe aquele príncipe encantado em cima de um cavalo branco? Para mim é o cavaleiro de copas. E aí eu te digo, Maria Padilha, a tua espiritualidade trazendo aqui para você alguém que de fato você mereça. Alguém que de fato te trate como você merece. Te trate como você está se desenvolvendo para ser tratado ou tratada. Muito forte essa leitura, muito intensa. Muito emocional, tô achando ela. Os próximos 3 meses aqui de grande reviravolta emocional. Essa roda da fortuna... Eu até digo assim, essa roda da fortuna ela é a carta principal aqui dessa leitura para falar que de fato tudo que possa estar bagunçado na tua vida começa a entrar num eixo. Tudo que está bagunçado começa de fato a ser resolvido. Porque você toma o controle. A partir do momento que você decide tomar o controle, toda essa bagunça, sabe, assim, se organiza. Toda essa sujeira, ela é limpa. E aí a roda da fortuna coloca tudo no lugar, porque você sabe o que você quer. E é muito importante a gente saber o que a gente quer. Pô, tem carta virada aqui. É muito importante a gente saber o que a gente quer. A gente saber como que a gente quer que as coisas elas aconteçam. Porque a partir do momento que a gente emana, que sai da nossa boca o que a gente precisa, tenho certeza que a espiritualidade dá conta de fazer. E a roda da fortuna eu enxergo muito aqui como essa espiritualidade que vai colocar em ordem. Apesar de que quem está no controle é você. Você recuperando aqui o teu sentimental, você recuperando as tuas forças. Laroie, Pombogira. Padilha, te peço 5 cartas do baralho cigano, ou de confirmação, ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo.
Olha, tem muitas novas possibilidades chegando aqui, tá? Se você conseguir se desapegar do passado, e se alguém do passado voltar pra você com uma conversa de que mudou, de que quer fazer diferente, de que gostaria de algo diferente, pensa bem qual que vai ser a tua resposta. As palavras mais antigas do mundo são sim e não. Qual delas que você vai querer usar? Vamos lá, Padilha. 5 cartas de confirmação ou de algo novo. Aqui, ó. Falei de novidades, falei de convites. Aqui a carta da mensagem, da carta, né? Chegando para você, novos convites aparecendo, hein? Até posso falar assim, ó, você recebendo aqui um convite no teu campo amoroso, alguém que você venha a conhecer, alguém que possa até vir a se declarar para você. Para alguns pode ser através de mensagem, se de repente estão conhecendo alguém aí à distância, ou se conhecerão alguém à distância, pode ser uma grande confirmação para você. Mas o que eu vejo, até olhando para essa carta aqui, seria quase que como uma declaração. Algo que de fato está aqui, ó, fechado, selado, e é remetido somente a você. Essa pessoa quer somente que você saiba sobre o que ela está sentindo. Muito interessante. Olhei para essa carta e me veio uma grande surpresa chegando aqui para você. De fato, uma grande surpresa. Uma mensagem, aqui ó, falei de surpresa, lá vem um livro com descoberta, algo novo. Turma, para vocês aqui nos próximos 3 meses, principalmente no campo sentimental, tá? Essa leitura saiu muito pro campo sentimental. Tem novidade chegando, tem descoberta de novidade chegando, de amor novo chegando. Não tô vendo o passado se manifestando aqui nessa leitura como algo que vai ser aceito. Eu vejo o passado se manifestando como algo que pode sim querer se aproximar, mas você precisa vencer o apego. De alguma forma você precisa cortar esse apego, encerrar esse apego sentimental, até diria apego afetivo, para que você possa aqui, ó, se abrir para o novo. Tanto o livro traz novidade, quanto a carta da carta, que estranho falar isso, mas a carta, ela vem mostrando que vem chegando novidades importantes aqui para você. E o livro vem me mostrando que é algo novo, tá? Algo que é descoberta. Até olho para cá, vejo a chama dessa vela aqui, ó, acesa, me remetendo muito à chama da paixão, com a romã chegando aqui embaixo, trazendo prosperidade também para os teus caminhos, abertura novas aqui para os teus caminhos. Muito importante que a partir dessa leitura você tome o controle dessa bênção, você tome o controle da tua vida. Ó, a carta da lua, os mistérios. Ouça a tua intuição, ouça o que a espiritualidade está te falando. Eu acho que a mensagem principal daqui é que você tenha esperança sobre as coisas novas que estão para chegar, mas principalmente que você vença os medos, tá? Os medos que estão aí, de alguma forma, apegando, fazendo com que alguns de vocês possam estar apegados a algum tipo de energia, algum tipo de bloqueio do passado. Revisita a tua mente, olha para dentro de você mesmo. Até a carta não apareceu aqui na leitura, mas eu até diria assim, como o hierofante. Olha para dentro de você mesmo, busca tudo aquilo que você conhece, busca tudo aquilo que você aprendeu durante a tua jornada, e até posso citar também o eremita, uma outra carta que fala sobre a gente também olhar para dentro da gente, para entender de fato aqui os nossos sentimentos, para entender de fato tudo aquilo que a gente precisa, e que a gente consiga vencer os medos. A carta da lua, muitas vezes ela pode falar sobre isso. Cuida das tuas emoções, aguça a tua sensibilidade, dê ouvido ao que a espiritualidade está tentando de alguma forma se comunicar com você. E aí eu posso falar assim, ó, não somente através do meu canal, mas talvez através até de outras leituras que você possa estar assistindo. Veja o que a espiritualidade está querendo te conduzir, porque pelo que eu entendi, os próximos 3 meses são muito importantes. Só aqui, ó, o caixão tem final de ciclo, tem você encerrando aqui muitas amarras que estavam te prendendo, te segurando. Provavelmente que nos últimos 2, 3 anos teve muita mudança que você não estava pronta para elas. Você não estava pronta para as coisas que aconteceram nos 2 últimos 3 anos. Mas agora você está pronta. Então agora você sai de dentro desse casulo. Tá vendo aqui essa borboleta? Você sai de dentro desse casulo. E a carta do caixão, quando ela aparece principalmente em final de leitura, ela vem mostrando que ciclos, eles precisam de fato ser encerrados, para que a gente possa mergulhar ao novo, tá? Então mesmo que você não esteja com coragem, saiba que a tua espiritualidade aqui nos próximos 3 meses vai fazer um giro aí na tua vida para colocar tudo em ordem como precisa estar. Ó, o sol. Mais alguma coisa preciso te dizer? Olha como que a Padilha encerra com o sol, trazendo clareza. O sol, ele vai trazer clareza. Vou pegar vai ser a roda da fortuna junto com esse sol aqui, ó.
vai colocar tudo em ordem, vai trazer a clareza que talvez você não estava conseguindo ter, vai trazer a clareza que você precisa, a coragem, a força. E olhando para a carta do Sol, até posso falar assim, ó, a vida. Essa leitura ela é sobre você, ela é para você, tá? Pensa bem quando alguém voltar, se alguém voltar te procurar para conversar. Porque o que a tua espiritualidade quer para ti é novidade. O que a tua espiritualidade quer para ti é o novo. É um novo amor, é um novo caminho financeiro chegando, são novas aberturas. Para alguns de vocês, por que não se estão almejando aí uma troca de emprego, ou uma mudança de carreira? Por que não? Comecem, se for algo ligado com mudança de carreira, começa a fazer o planejamento, vai fazendo aos poucos, vai buscando teus clientes, vai buscando, sabe? Vai largando currículos, vai fazendo aquilo que você sente que é necessário fazer. Mas a carta do Sol, fechando com essa leitura, ela vem encerrando para mim, mostrando que tudo que não estava no local, na ordem, no fator, nos teus próximos 3 meses, tudo volta a se encaixar. Acredito que você volta a sorrir muito, tá? E se você chegou até essa parte da leitura, eu te peço, no máximo daqui 3 meses, salva essa leitura, não sei, compartilha aí no WhatsApp para você deixar salvo, mas volta aqui nos 3 meses e me conta quais foram as mudanças que vocês sentiram, que vocês perceberam, e quais foram esses caminhos que a espiritualidade abriu para você e o que a roda da fortuna conseguiu colocar no seu devido lugar. Olha, uma leitura muito forte, uma leitura muito intensa. Acho que eu consegui falar tudo o que eu precisava para a gente encerrar uma sexta-feira com uma leitura tão forte, tão poderosa quanto essa. Acho que consegui mergulhar bem fundo. Turma, eu não lembro se eu pedi muitos comentários para vocês, tá bom? Peço que quem chegou até aqui fica só mais um pouquinho comigo, tem aquele meu recadinho final como sempre. Se vocês querem ajudar o meu canal financeiramente, eu tenho um projeto de voltar a morar no Brasil. E para que isso aconteça, eu preciso construir minha sala de atendimento, para que eu possa ter espaço para gravar meus vídeos, para que eu possa ter espaço para atender as pessoas também, né? Para que eu possa abrir leitura particular também. Minha casa ela é uma casa muito pequena, tem sala, quarto, cozinha e banheiro, então, de fato, eu sou obrigado a construir um espaço para trabalhar. E se as minhas leituras estão ressoando para você e você quer me abençoar, você quer fazer parte dessa minha ida ao Brasil, tem um botão de membros aqui embaixo que vocês podem se tornar, ou então através do Live Pix na descrição do Pix, ou do Pix aqui na tela, herdeirodamagia@gmail.com. Lembrando que pode ser o valor que vocês sentirem no coração, R$1, 3, 5, 7, saibam que já vai me ajudar demais, demais, demais mesmo, para que eu possa comprar os materiais de construção, pagar a mão de obra, e enfim, realizar esse desejo que já está gritando aqui dentro de mim de voltar para o Brasil. Eu, como forma de gratidão, coloco o nome de todos que estão me abençoando aqui no caderno de Maria Padilha. E aqui eu peço para ela que Maria Padilha abençoe todos os que estão ajudando a transformar a minha vida e a minha história. Tá? Então, se você quer ter o teu nome aqui, se de repente tem algum desejo, algum pedido que você está precisando fazer para Maria Padilha, para a espiritualidade, basta que você mande, gente, qualquer contribuição, o teu nome vem para cá e eu vou rezar todos os dias para você. Eu acendo minhas velas, faço minhas preces, minhas orações ali na casinha da Padilha, coloco esse caderno, boto perfume, bebidas, enfim. Eu peço que Maria Padilha, com toda a minha fé, ela abençoe todos que estão me abençoando. Lembrando vocês que não é obrigatório, tá bom? É só para quem sentir no coração. Mas eu sou muito grato a cada um de vocês que tem ajudado. O valor que eu tô guardando, né? Eu tô botando tudo lá numa caixinha lá no banco. Tô deixando tudo guardadinho porque é um valor que de fato eu vou usar para voltar pro Brasil. Todos os decks, tudo que eu tô investindo aqui no meu canal, eu tô investindo com o que eu tô ganhando do YouTube. Tá bom? Mas então, gente, agradeço a todos que chegaram até aqui. Eu desejo para vocês um ótimo final de semana. Deixo um beijo no coração de vocês. E lembrando, eu posto vídeos segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 17 horas, no horário de Brasília, tá bom? Deixo um beijo para todos e a gente se vê então na nossa próxima leitura. Tchau, tchau.